Olá a todos, sejam bem-vindos ao encontro de hoje. Hoje nós iremos falar sobre o herbicida glufosinato, que é o único herbicida que corresponde a este mecanismo de ação aqui, o herbicida, né, inibidor da glutamina sintetase. O que nós veremos no encontro de hoje? Verificaremos as principais características do glufosinato. Nós também veremos como este herbicida controla as plantas sensíveis, né? Um estudo novo mostrando o sinergismo entre o glufosinato e os herbicidas inibidores da Protox, que é um mecanismo que veremos logo à frente. Os sintomas que o glufosinato causa nas plantas sensíveis e principalmente os fatores que afetam a eficiência, uma vez que o glufosinato, que é o herbicida que inibe a glutamina sintetase, ele é bastante afetado pelas condições ambientais. Então, para o seu correto funcionamento, é importante que isso seja levado em consideração. E lembrando que o glufosinato ele é um dos herbicidas que é substituto ao paraquat, como nós vimos no encontro anterior. Então, para que ele tenha um funcionamento melhor ainda, temos que levar em consideração esses fatores que afetam esta eficiência, certo? Seguindo aqui na nossa tabela de mecanismos de ação, nós chegamos agora no segundo herbicida de contato, no segundo mecanismo, né? Nós saímos aqui do paraquat de quat e chegamos aqui no herbicida inibidor da glutamina sintetase, né? Então ele é pós-emergente, ele é considerado de contato, mas ele não é aquele contato clássico como o diquat e o paraquat são, os inibidores de protox. Ele é um contato diferenciado, né? Então é um pouco difícil de explicar, mas eu diria assim que ele estaria no meio termo entre um produto de contato e um produto sistêmico, né? Em função do modo de ação dele dentro da planta. Mas ele é considerado um produto de contato, certo? Tem que ter um bom molhamento da planta, é isso que eu quero me referir. E ele controla principalmente dicotiledôneos e algumas poáceas no início do desenvolvimento, pós-inicial, certo? Então, indo aqui para o nosso mapa dos herbicidas também, nós temos simplesmente um representante aqui, né, como foi falado antes, né, que é o glufosinato de amônio. Tem aqui umas marcas, né, o Liberty, Finale, Trunfo, Fascinate, né, tem algumas marcas aí disponíveis no mercado brasileiro. E as principais características desse herbicida, né, é que então ele é pós, ele não tem efeito pré-emergente, ele não é seletivo, a menos que a cultivar seja Liberty Link, né, então não chega a contar como um transgênico, né, mas, ou é como um transgênico, enfim, existe cultivares, tanto de algodão como de soja, como milho, que possui a inserção do gene PAT, que torna ele esse herbicida seletivo, senão ele não é seletivo. Hoje a maioria dos híbridos de milho possui essa tecnologia Liberty Link, né? Algumas cultivares de soja também têm, e na cultura do algodão isso já é comum há muito tempo. Então o glufosinato ele pode ser utilizado nessas culturas, senão ele não é seletivo, certo? Ele também pode ser usado em jato dirigido, né, onde você aplica sem atingir a cultura de interesse, né, e no sistema de copinhos. O que vem ser esse sistema de copinhos? Inclusive, havia um tempo isso registrado na bula de dessas marcas comerciais, né, quando você implementa a cultura da alface, transplanta, né, e você tem a possibilidade de usar esse herbicida, mas tem que colocar copinhos sobre as mudas transplantadas para que o herbicida não tenha contato, senão vai afetar a alface, tá? A eficiência depende do tamanho da planta daninha, então o glufosinato ele tem, né, no tempo de vida da planta ele vai funcionar bem em dois momentos. Quando a planta é muito pequena, né, ali 4, 6 folhas nas folhas largas e antes de perfilhar, né, no pós-inicial das folhas estreitas.
e lá no final, na senescência, né? Pensando no glufosinato sozinho. Quando ele vem em sequencial, né? Pensando no manejo de dessecação, alguma coisa assim, aí é outra história. Mas pensando no glufosinato sozinho, basicamente é esses dois. É bem no início e bem no fim. Tanto que uma das marcas comerciais de glufosinato se chama Finale, que vem de finalizar. Então, bastante utilizado, por exemplo, para dessecação pré-colheita de trigo, dessecação pré-colheita de canola, né? Em outros lugares do Brasil, utilizado inclusive na cultura da soja, né? Para fazer a safrinha em seguida, certo? Então, esse é um ponto importante. Ele necessita de espalhamento adesivo, como ele tem um efeito mais de contato, ele precisa de espalhamento, precisa de volume de caldo, certo? E o interessante é que ele tem um bom controle para plantas daninhas tolerantes ao glifosato, né? Trapoeraba e corda de viola, ou resistentes. Tá? Por exemplo, a buva tem efeito, né? O leiteiro ele tem efeito. Então, esse é um ponto importante. Ele não é eficiente em ciperáceas, né? Então ele tem essa limitação. E ele pode ser aqui, principalmente, né? Usado no sistema Liberty Link no Brasil. Aí, tá? Então tem algodão, milho, arroz. O arroz nunca foi liberado e nunca foi utilizado. A soja também tem, né? Mas lembrando que é muito importante nesses casos aqui, soja, algodão, milho, usar o pré-emergente para entregar uma situação mais favorável ao glufosinato, né? Porque lembrando que ele atua do modo controlando plantas daninhas pequenas, então o pré-emergente tem que entregar essa situação aí favorável para o glufosinato na pós-emergência das culturas, né? E como é que ele basicamente atua essa questão aí do mecanismo de ação do glufosinato, né? Então nós temos aqui a situação da redução do nitrito, que acaba gerando amônia. Essa amônia ela tem uma ação lenta se ela não for utilizada aqui pela glutamina sintetase, junto com uma molécula de glutamato. Então, aqui é a enzima glutamina sintetase, pega essa amônia, pega uma molécula ATP, pega o glutamato, tá? E numa reação que gasta energia, certo? E aí, então, ele vai seguindo numa rota aqui com outras enzimas e produz glutamina. Tá? Então, do glutamato, eu tenho a glutamina no final. Tá? O que acontece quando o glufosinato inibe a glutamina sintetase? Eu tenho esse acúmulo de amônia. E esse acúmulo de amônia, de uma forma lenta, ele inibe a fotossíntese, tá? E também ele pode causar danos à membrana. E também essa inibição da fotossíntese também pode causar aqui vice-versa, certo? E aí o que acontece? Com o uso do glufosinato inibindo a glutamina sintetase, começa a faltar glutamina. Tá? E aí, faltando glutamina, começa a faltar aqui glutamina para um outro processo, que é a questão de transformar o glioxalato num outro componente aqui, certo? E aí, esse acúmulo de glioxalato tem um efeito rápido na biscarboxilase que vai ter um efeito na fotossíntese. Então, é por isso que, de certa forma, nós vamos ver depois que é preciso a planta, para o glufosinato fazer efeito, a planta tem que estar ativa fotossinteticamente por mínimo 2 horas antes da aplicação e por mínimo 2 horas após a aplicação. Então, a aplicação noturna, a aplicação de manhãzinha antes de nascer o sol ou no final da tarde, vai reduzir e reduz muito a eficiência do glufosinato. Então, esse é um ponto importante que nós vamos ver à frente, certo? E mais recentemente, né, foi verificado aí o sinergismo entre glufosinato e inibidores de protóx. Olha só que interessante aqui com relação ao controle de caruru. Nossa região está enfrentando aí um problema muito grande com caruru, né? Então aqui nós temos a testemunha, caruru. Aqui nós temos o glufosinato a meia dose, certo? Então o que basicamente o glufosinato fez aqui
produziu um pouco de espécies reativas de oxigênio, tá? Aquilo que vai causar danos às membranas, certo? Então, inibiu um pouco o desenvolvimento, mas não matou. E olha só que interessante aqui nessas plantas, é a mesma dose de glufosinato, tá? E mais 5% da dose do inibidor de protóx. Isso é muito baixo, é 5%. E olha o efeito sinérgico que se aconteceu aqui. Tá? Que daí aqui, além de produzir mais espécies reativas do oxigênio, também produziu a protoporfirina aqui, que eu vou mostrar para vocês, nesse esquema gráfico aqui. E aí a junção dessas duas, de ter mais protoporfirina, produziu mais rosas. A justificativa para ter mais espécie ativa do oxigênio degradando as membranas é porque aumentou a protoporfirina. Então, basicamente, o que eu tenho aqui? Eu tenho um acúmulo aqui é um pouco diferente do que a gente explicou antes, isso aqui é um pouco mais novo. Né? Tenho aqui um acúmulo de glutamato, né? Que o glufosinato inibiu a glutamina sintetase e não tenho mais glutamina. Então, teve um acúmulo de glutamato aqui. Né? E nessa reação aqui, como a gente já viu lá na explicação anterior, né, tem na dependência de luz, gerou espécie reativa de oxigênio. E aconteceu esse cenário aqui. Tá? O que acontece quando eu uso um inibidor de protóx também? Porque esse glutamato aqui ele vai seguindo numa rota, né, lá dentro do cloroplasto, certo? Que ele virou protoporfiriogênio, protogênio. E aí, quando eu inibo a enzima Protox, ou PPO em inglês, né? Eu usei um PPO inhibitor, um herbicida, e inibiu a enzima Protox, ou PPO, né? Vocês podem encontrar também essa sigla. Tá? Eu começo a eu não produzo mais protoporfirina, certo? E aqui ele está colocando como proto, certo? E eu tenho um acúmulo de protogênio, protoporfirogênio. E quando tem esse acúmulo de protoporfirogênio dentro da clorofila, ele sai da clorofila e vem para o citoplasma. E lá dentro do citoplasma, sem a presença de enzimas, naturalmente ele consegue virar a protoporfirina. Aqui, ó. O que ele não lá dentro do cloroplasto tem que ser com a enzima, e aqui fora, no citosol da célula, não precisa da enzima. E aí acaba tendo um acúmulo de protoporfirogênio que na presença de luz gera mais espécie reativa do oxigênio. Então, você vê que o excesso de glutamato aqui causa um excesso de protoporfirogênio que fora do cloroplasto tem um excesso de protoporfirina e aí na presença de luz a protoporfirina gera a espécie reativa do oxigênio. Que aqui dentro isso não acontece porque ela vira outros componentes e não dá tempo de gerar a espécie ativa do oxigênio dentro da clorofila. Existem componentes que protegem, mas fora da clorofila não tem o que fazer e aí gera a espécie ativa do oxigênio. Então tem um acúmulo de espécie ativa do oxigênio em função de duas rotas, né? E aí o efeito ele é muito maior, certo? Bom, e quais que são esses sintomas, né, que acontecem? Então começa com uma clorose, né, depois distorção da folha, enrugamento foliar, má formação de caule, necrose, paralisação do crescimento e geralmente isso demora entre 1 e 2 semanas. Se lembrar do mecanismo de ação anterior, né, inibidores do fotossistema 1, nós mostramos lá a diferença do efeito entre 3 dias entre o fotossistema 1, né, entre o glufosinato de quat para quat para 30 dias, né, depois da aplicação. Então o glufosinato ele tem um efeito um pouco mais lento. Mas lembrando lá que é principalmente o efeito de aplicação sequencial. Né? Aqui nós temos alguns efeitos, né, em algumas plantas aqui de folha larga, né, vê a questão do escurecimento foliar, depois seguido de necrose. Aqui numa planta de milho, mais na borda das folhas, na ponta, certo? Aqui em outra planta de milho também, é um efeito bastante nítido da questão do amarelecimento da planta, né, da clorose, né, em função do efeito das moléculas espécie ativas do oxigênio, e aqui em plantas de soja,
tá? Mostrando aqui um pouco o efeito de contato do produto, certo? Normalmente, então, como a gente já falou antes, não é seletivo, ele vai afetar todas as plantas, talvez não mate, né? Mas em espécies transgênicas, né? O gene BAR ou PAT é o mesmo gene com nomes diferentes, né? Ele foi isolado de bactérias do gênero Streptomyces e foi inserido nas plantas, né? Então é um transgênico sim, e aí essas plantas se tornam seletivas a esse herbicida, tá? E quais que são os fatores, né? Esse acho que é um ponto importante desse encontro, em função da importância que o glufosinato está tendo agora na agricultura, em função do controle de plantas daninhas resistentes e tolerantes ao glifosato, e também em função do banimento do paraquat, né? Então, ele é muito sensível à luminosidade, né? A luminosidade ela é importante, certo? Tem que ter aí no mínimo 2 horas antes e depois da aplicação. Então, esse é um ponto importante. Então, se você aplicar e daqui 1 hora o sol vai se pôr, com certeza vai limitar a eficiência do glufosinato, né? Chuvas e baixa umidade relativa do ar afetam, né, uma vez que ele é absorvido lentamente, ele demora 6 horas. Entretanto, isso, apesar de parecer um ponto ruim quando comparado ao diquat ou ao paraquat, né, que é absorvido em 30 segundos, né, 30 minutos, a vantagem de ter ele absorvido lentamente é que você pode fazer misturas com herbicidas sistêmicos que são absorvidos mais rápidos. Tá? Então, por exemplo, se eu fizer uma mistura de glufosinato com cletodin, o cletodin é absorvido em meia hora, o graminicida, e vai começar a sua translocação. E o glufosinato vem depois. Se eu fazer isso com diquat ou paraquat, o que acontece? Meia hora depois, as células já estão morrendo e o cletodin fica aprisionado lá dentro. Então, é uma mistura que não faz sentido. Mas para o glufosinato é um outro cenário. Tá? Outro fator que afeta é o baixo volume de cauda, já que ele é um herbicida de contato, né? E o produto ele não deve ser aplicado em plantas daninhas ou culturas que estejam sob estresse, porque precisa estar fotossinteticamente ativo, precisa estar absorvendo água e nutrientes, translocando, não por causa da translocação em si, né? Mas para a planta ficar metabolicamente ativa, fazendo fotossíntese e podendo então o herbicida afetar a eficiência da planta e acabar gerando espécies ativas de oxigênio, né? E aqui tem essa figura que demonstra muito bem a questão aí do glufosinato, né? Essa figura ele mostra os pontos que afetam a eficiência. Está em inglês, mas é autoexplicativo. Então aqui nós temos o glufosinato, certo? A molécula do glufosinato. E o que acontece? A sua absorção está relacionada ao metabolismo, então é importante que esteja a planta ativa, né? E basicamente ele não transloca nada pelo floema e alguma coisa quando transloca pelo xilema. Por isso que a gente diz assim que ele é um meio termo assim entre um produto de contato e um produto sistêmico, né? Ele não é móvel pelo floema e pelo xilema, então isso é um ponto importante. Tá? Primeiro, né, aqui mais numa condição americana, né, a questão de evitar águas ácidas e duras e usar um adjuvante específico aqui, certo? Um outro ponto importante é que tem no mínimo 2 horas antes e depois do pôr do sol, do nascer do sol ou do pôr do sol. Então, começa a aplicação depois de 2 horas do sol e termina 2 horas antes do sol se pôr, senão diminui a eficiência. Então, o sol ele é muito importante, né? Bom, e nessa aplicação aqui, o que é muito importante? Alto volume de cauda, né? Gotas médias e uma boa cobertura. Coisa de produto de contato, isso é um ponto importante. Como é que tem que estar o ambiente? Umidade relativa do ar alta e temperaturas altas, por causa que lembre que a temperatura alta melhora a absorção, tá? E a planta não pode estar estressada, tem que estar em crescimento ativo, né? E tem que ser pequena, como foi falado antes, certo? E lembrando, né, então, que o sol vai gerar essas espécies reativas de oxigênio que vão ter
uma eficiência sobre a planta daninha. Então, é um resumo didático aí a respeito dos fatores que afetam a eficiência do glufosinato. Então, ele é muito dependente de luz. A luz é fundamental. Então, para glufosinato não existe aplicação noturna como melhora a eficiência do paraquat, como nós dissemos anteriormente. Tá? Bom, o que nós aprendemos, né? Nós aprendemos principalmente as principais características aí do glufosinato, que ele é pós, não é seletivo, demora 6 horas para ser absorvido, que ele vai funcionar basicamente em 2 momentos da vida da planta, né? Bem no começo e bem no fim, né? E basicamente em várias espécies controladas, principalmente tolerantes e resistentes ao glifosato. A única limitação dele é tamanho de planta e essa questão do ambiente, né? Quando a gente compara com o glifosato, por exemplo. Então, basicamente, ele vai controlar essas espécies sensíveis, gerando espécies reativas do oxigênio. Tá? Por isso que é importante a planta estar ativa, estar fazendo fotossíntese. Né? Nós vimos aí que existe um sinergismo entre glufosinato e protox, principalmente em folhas largas, né? Porque protox tem efeito em folha larga e não tem efeito em folha estreita. Então, isso vale para a folha larga, né? Como foi mostrado para o caruru ali. Por quê? Porque vai gerar mais espécie ativa do oxigênio, certo? E os sintomas em plantas sensíveis é um efeito de contato, né? Então ele está no meio termo, mas ele é mais como um efeito de contato, não um efeito sistêmico. Tá? Mas ele demora para matar a planta como um produto sistêmico, certo? E aí alguns fatores, né? O resumo dos fatores que afetam a eficiência, a presença de luz é importante, o volume de calda é importante, a planta não estressada é importante, a alta umidade e temperatura é importante e o tamanho da planta é importante. Eu espero que este conteúdo seja pertinente para a formação de vocês. Esse é um mecanismo de ação muito importante agora em função do cenário de resistência, né? Já que normalmente quando se utiliza um mecanismo de ação diferente dos demais, certo? E principalmente agora em função do banimento do paraquat, o glufosinato ele ganha uma importância ainda mais na agricultura brasileira. Eu agradeço a atenção de vocês e qualquer dúvida estamos à disposição. Um grande abraço.